Glórias ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus todos os dias das nossas vidas, amados, por a grandeza dele sobre nós. Não tem coisa melhor, não é verdade? Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Ela está aí se organizando para entrar conosco. Glória a Deus. Uma Maria Helena, nossa psicóloga. Se você conhece alguém que esteja precisando, né, de alguém para ajudar nesta área, está aí a nossa querida psicóloga que está à disposição. Seguro. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, vamos lá? Vamos embora para mais uma tarde maravilhosa. Uma Amém. tarde de excelência, né? Na presença do Senhor. Eu estava conversando até com esses dias, falando, né, o quanto eu tenho aprendido de uma forma assim, maravilhosamente, né, com você, tudo que você tem trazido, tem colocado nas lives aqui nas quarta tarde, e o Senhor tem se feito presente e tem nos ensinado, né, a como proceder em certas situações com pessoas que necessitam e conosco mesmo, né, para botar em prática. Seja bem-vinda, Obrigada, irmã e Cláudia. psicóloga Maria Helena. Fique à vontade. Então, vamos falar sobre o toque, né, novamente, tá? O Amém. transtorno obsessivo compulsivo, tá? E aí vimos que é uma comorbidade da COVID, uma comorbidade porque é algo secundário, né? Há uma doença primária, que é a COVID. E diante disso, sabemos que temos que compreender a situação, né? No caso, o transtorno ou qualquer outra comorbidade que possamos estar sentindo. Alguns sinais, é claro, né? Porque às vezes as pessoas nem conseguem diagnosticar, ou quer dizer, não é diagnosticar, mas se perceber como sintoma, né? Como algo que está apresentando enquanto uma sintomatologia. E as pessoas nem sempre se percebem. Mas, mesmo não se percebendo, né, enquanto um sintoma que possa estar ou não apresentando, existe um comprometimento, tá? A partir disso, que é um comprometimento social, familiar. E outras pessoas que convivem, elas podem sinalizar. Você está assim, né? Você está apresentando tal característica, você está se comportando dessa forma. Então, isso é um alerta para que cada um possa olhar para si e, de uma forma bem verdadeira, tentar compreender e perceber e compreender o outro, né, no discurso, perceber aquilo que a outra pessoa traz, olhar para si mesmo, será que, né, é compatível isso que ele está falando com a forma como eu estou agindo? Até que ponto existe algo aí, né, no discurso do outro que está em mim, né? Se perceber, e eu acredito que isso é de extrema relevância para que a gente possa admitir, né, que tem algo aí que precisa ser trabalhado, tá? Que precisa ser investigado, né? Se é algo superficial ou não, né? Como eu falei, a nível de estrutura de personalidade, estrutura clínica, ou se é algo apenas comportamental, circunstancial, de acordo com a questão da pandemia, né? Que tem derivado daí, é uma outra questão. Mas que existe uma necessidade de buscar, né, uma ajuda, recorrer à ajuda médica, recorrer a uma ajuda psicológica, né, as entrevistas, as consultas, e daí ver o que é que se pode fazer com tudo isso, tá? E aí falamos a semana, na live anterior, sobre o transtorno obsessivo compulsivo, né? Sobre como isso nos acomete, sobre como as questões psíquicas, né, em torno disso, né? A questão da obsessão, a questão da compulsão, que a obsessão gira em torno dos pensamentos, a compulsão é a ação,
tá? Que deriva disso, né? Desse pensamento. E daí você pensa e faz. E a repetição, né? No caso, a ação, né? Repetida, ela tem uma finalidade de alívio, né? Minimizar uma angústia, minimizar a ansiedade, ou seja, trazer um alívio psíquico diante da questão, né? Desse estar tensionado, né? Psiquicamente. E daí a compulsão ela vem um escape, que traz um alívio, tá bom? E continuando hoje, né, com outras questões que eu vou trazer, tá? Mais práticas, tá bom? Certo. Podemos perceber que, geralmente, o toque, ele é diagnosticável pela própria pessoa. Alguns outros transtornos, não. Mas o toque, ele é muito fácil, né, de se perceber, porque você começa a apresentar rituais, você começa a apresentar uma mudança comportamental que se torna muito estranha. Contínua. E Contínua, né? contínua. Existe uma continuidade disso, porque aí está a compulsão, fala de uma repetição, tá? A repetição de uma ação, e isso se torna muito evidente porque é repetitivo mesmo, sabe? E é algo que termina que cansa, que, né, afeta tanto quem faz, que se afeta porque demanda muito investimento para continuar fazendo isso, executando as repetições, ou seja, né, sempre ali, e também para quem está junto, porque não é fácil, né? Você conviver com uma pessoa que apresenta essa questão, esse comportamento obsessivo compulsivo, né? Ela compromete toda a rotina, porque, como eu trouxe alguns exemplos na live anterior, de questões como, por exemplo, eu estou no shopping, então eu desço do carro, fecho a porta. Quando eu chego lá na porta de entrada, na recepção central, que eu vou finalmente colocar o pé dentro do shopping, eu olho para trás, e aí? Fechei a porta do carro, né? Aí volta lá, checa, aí abre, fecha, e aí volta. E ainda sai olhando para trás, né? E aí, quando não é isso, é o pensamento, né? Aquela coisa que vem, que a gente falou também das palavras, né? Que são ditas, né? Repetidas no pensamento, porque você pode ter a questão da repetição da ação e pode ter a repetição do pensamento, ou seja, sair mentalizando palavras. Eu fechei, né? Não precisa voltar lá, eu fechei, tá? E isso é com tudo, isso é com portas e janelas, é com a porta de um carro, é com um objeto, é com uma mala que... Oi? Porta de geladeira. Porta de geladeira, a porta, né? Os instrumentos de uso diário que guarda, se bota numa mala, se não bota, se tirei, se esqueci, né? Tudo isso que compromete. Algumas coisas não comprometem tanto, mas outras comprometem bem mais, tá? Dependendo da intensidade, é claro, né? Disso tudo. De como isso afeta o indivíduo, né? E aí, geralmente... Oi. Deixa eu interromper um pouquinho. Hoje, devido à Covid, essa questão da higienização, de estar lavando pacotes que chegam do supermercado, frutas e verduras. Quando a pessoa tem um hábito também, isso pode também ser exagerado, né? Ela só não limpa uma vez, ela chega a limpar 2, 3, 4 né? vezes. As pessoas que estão ao redor, ela percebe que já está limpo. Mas a pessoa continua repetindo a ação de manter magia, porque aí vem a questão do medo também, né? Além do toque, o medo também piora a situação ou não? Existe um medo, né, de contaminação, existe, tá? Isso, né, que gira em torno da pessoa que apresenta esse tipo de comportamento, tá? Que isso pode ser estrutural, como eu já disse, uma estrutura de personalidade, né, uma estrutura clínica neurótica, obsessiva, mas pode ser também algo circunstancial, né, decorrente da pandemia. Mas, de qualquer forma, existe o medo, tá atrelado, esse medo de ser contaminado, tá? E
Isso costuma se concentrar em torno de temas como germes, né? Germes ou necessidade de organizar o objeto de uma maneira específica. Então, sempre passa por aí, pela contaminação. E é um pensamento muito recorrente, né? Esse pensamento de estar sendo contaminado, de estar diante de situações que possam atuar dessa maneira, tá? Ou seja, como agente de contaminação. Então, qualquer lugar é um possível agente de contaminação. Qualquer situação é uma possível situação de contaminação. E aí, hoje, diante da Covid, a questão, para quem tem uma estrutura neurótica, de estrutura, quando eu falo clínica mesmo, né, estrutura de personalidade, a questão é muito bem mais potencializada, é muito mais pesada, sabe? Sintomática, sabe? Existe um comprometimento maior. Mas também isso faz com que as pessoas que apresentem esse tipo de estrutura, por elas serem tão cuidadosas, né? E estarem comprometidas com o sintoma, porque isso é uma formação de compromisso com o sintoma. Eu estou comprometida até o meu último fio de cabelo com o meu sintoma. E sustento ele até o fim, sabe? Sustento o meu sintoma. Então, eu realizo todos esses rituais. Isso já é da pessoa, tá? Ela efetua isso, né? E daí, por estar tão implicado com isso, tão, né? De certa forma, realizando todos esses rituais, né? De uma forma tão intensa, tão constante, tão, sabe? Ela provavelmente não vai ser contaminada. Uhum. Porque faz parte, né? É o sintoma dela. Então, eu tô ali, eu lavo as mãos constantemente, eu tomo vários banhos por dia, eu lavo a minha roupa não sei quantas vezes, tá? Eu boto toda a roupa no sol. Desde aquela que eu uso até aquele vestido de festa, que eu não sei mais nem quando eu vou usar, mas eu vou colocar. Então, é isso. Esse cuidado excessivo, que na verdade fala de um sintoma, né? Que é uma coisa inerente a quem tem o transtorno, faz com que essa pessoa, de alguma maneira, por isso, não esteja tão, né, tão assim, vulnerável à contaminação. Isso está na mente dela, ela sente isso. O pensamento gira em torno disso, da contaminação. Eu vou ser contaminada desse medo, né? A concentração nessas temáticas, né? Contaminação, germes, necessidade de organização, de objetos de uma maneira específica. Então, quando junta as duas coisas, tá? Ou seja, tudo que eu compro do supermercado, tudo que eu coloco dentro de casa, tudo que eu trago da rua, eu tenho que limpar, eu tenho que lavar. Então, é como se houvesse uma junção aí, tá? Dessa coisa que passa pela Que é organização. um necessário, porém não pode se tornar obsessivo. Sim. Né? Hoje é necessário, tá? Hoje é necessário, porque estamos diante de uma pandemia. Isso pode ser um gozo, uma satisfação para algumas pessoas e para outras, não, tá? Isso pode fazer com que pessoas por encontrar nisso uma satisfação, tá? Realizem essas atividades e busquem alternativas, tá? Busquem situações para poder estar diante disso e da necessidade de realizar isso, ou seja, sai, vai comprar tudo, eu vou só, faço questão de ir, então pode deixar comigo, eu compro tudo, eu trago para casa, eu limpo tudo, sabe? Eu me limpo todo, eu limpo sapato, eu limpo tudo bem, é claro que hoje é uma necessidade, tá? Mas isso, dependendo de como você reage diante disso, dependendo de como você lida com isso, do sofrimento que isso te traz, de como isso te afeta, ou de como, sabe? Ou da satisfação que isso te traz, sabe? Da forma como você está comprometido com isso até o pescoço. É isso que vai determinar o nível, né? A intensidade, tá? Desse comprometimento, né? Dessa afetação aí, tá? Tem uma pergunta aqui do irmão, eu acho que nós já respondemos com tudo que nós falamos. Ele pergunta assim: tem risco de quem já tem um problema piorar?
a gente já falou, né? Tem sim, porque o sintoma, geralmente, ele começa de um modo gradual, tá? Ele começa de um modo gradual, mas ele vai variando ao longo da vida, tá? Existe uma continuidade ou não, né? Mas não é algo que começa e estoura, pá, assim, existe uma construção disso, tá? Todo Certo. sintoma, ele é uma construção. Todo adoecimento é uma construção. Assim como também, para que você tenha uma vida saudável e decida, não, eu estou apresentando tal comportamento, isso tem me afetado, tá? E aí vai, né, se percebe, aceita que precisa, né, de ajuda, busca, procura uma ajuda, inicia um processo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, dependendo da intensidade, tá? E de qual seja a situação específica, né? O transtorno ou não, tá? O que é que seja. E daí você busca, o primeiro ponto de partida é a aceitação. Está diante disso, Certo. né? Da sua necessidade de ser transformado, porque aquilo já é insuportável. Não apenas para você, em termos de comprometimento, né, de vida diária, de atividade de vida diária, porque compromete tudo. Mas também é Se algo torna que cansativo, né? Se é torna algo cansativo. É, cansativo. É algo cansativo, que é, chega no final do dia, a pessoa que apresenta o transtorno obsessivo compulsivo, ela está exausta. Ela está simplesmente com as pilhas, todas elas descarregadas. Porque nada. cansa. Sustentar o sintoma cansa, sabe? É uma formação de compromisso. Eu estou comprometida com isso. Então, eu estou aqui. Eu faço disso a minha vida. Mas, E principalmente assim, famílias que hoje se encontram em isolamento e que têm uhum, crianças pequenas. E que ela age dessa forma. Hoje a gente não está conseguindo ter uma pessoa para nos auxiliar dentro de nossas casas, né? Não tem uma secretária, né? Por conta da situação. exatamente, exatamente. E aí E existe. Aham. E aí, um você minutinho. agindo dessa. Pois não. Oi, Cláudia, um minuto, tá? Um minutinho, por Tá, favor. pois não. Você que está aí nos acompanhando, né, possa fazer alguma pergunta, né, se você se sente com algum desses sintomas, né, e você quer fazer alguma pergunta, faça. Faça uma pergunta, escreva aí, acompanhe conosco, né, tire suas dúvidas, que isso vai ser muito bom para todos nós. Pronto, E então, como as dúvidas, né? Pode falar, Cláudia. é, eu estava falando para as pessoas que estavam nos acompanhando aqui na live, que ela Aham, pode fazer perguntas, né? O que certo, a gente pode estar aqui auxiliando na resposta, se for certo. possível, a gente pode dar aqui, como também, de repente, a gente possa estar ali respondendo no inbox, né? Pode, Dependendo aham, pode, da questão. aham, pode Isso sim. que eu estava falando é que nós, hoje, como família, que estamos isolados, e não temos secretária para nos auxiliar nos serviços Certo. domésticos. E Aham, temos atitudes como essa, e não tem pessoas para nos auxiliar, né, para nos aham, ajudar. é. Então se torna até pior, porque fica estressante, a pessoa fica nervosa no final do dia, né? Está, Tá como você disse, com a cansada. pilha descarregada, Aham, cansada e soltando, né, a é, fumaça para todo lado. Então tem exatamente. essa também, como você falou, esse comportamento é cansativo, né? É estressante e vai lhe deixar cada vez mais nervoso com E- o que você quer fazer e o tempo não lhe dá limite para isso. Exatamente, porque você compromete tudo, né? Tá? E daí uma coisa que poderia ser feita em 5 minutos, você passa 3 horas, tá? Uma É, atividade de vida diária, atividade de vida diária, que poderiam ser feitas em 5 minutos, 10, 15, meia hora. Você toma o dia inteiro, sabe? Vai fazer uma faxina. Poderia passar 2 horas para limpar a é. casa. 3 horas no máximo, sei lá, dependendo do nível, né, do estado de calamidade, né, que a casa O negócio tá se feio. encontra. Mas daí você passa o quê? O dia todo, chega no final do dia, né, nem terminou, aí deixa para o É. outro. Porque E no isso outro se, vai ter mais. porque isso se torna um gozo. Só que é um gozo da pulsão de morte, tá? É um gozo
mortífero. É aquilo que faz parte do sintoma, que está ali evidenciando algo, um prazer, né, que você sente, uma satisfação, mas uma satisfação na dor, nesse sofrimento, tá? Existe uma satisfação, um prazer, mas junto a isso tá o sofrimento, tá bom? E você precisa gozar, ou seja, sentir esse prazer, né? Mas nem que isso venha carregado de dor, mas você precisa. Porque qualquer fragmento disso é importante para trazer um certo alívio, tá? Minimizar essa tensão psíquica, né? Reduzir a ansiedade, tá? E daí você precisa. É algo que traz alívio. Ou seja, o pensamento obsessivo que diz, vá lá e cheque, olhe novamente. Você vai e faz. Você checa. Essa ação repetida, e repetida inúmeras vezes, ela é necessária para trazer alívio. Essa é a função dela, tá? Minimizar um sofrimento aí, uma ansiedade, tá? Reduzir alguma coisa. Porque senão a pessoa não suporta, né? Tem que destinar, tem que dar um destino a isso, tá bom? De alguma forma. Tá. É aquela questão de delegar, né? É. Delegar, Uhum, passar. é. Também responsabilidades. Que às Uhum, vezes essa pessoa só acredita no potencial dela. Só ela pode uhum. checar, só ela pode fazer. Então, a partir do momento Mas, que ela, uhum, mas né, isso faz parte do sintoma, tá? Ela não vai conseguir. Ela não vai ela conseguir transmitir isso, ou seja, delegar isso para outras pessoas, porque tem que ser ela. Porque existe um gozo nisso, existe uma faz satisfação também. um tratamento, ela vai conseguir perceber isso e vai conseguir Percebe, percebe, passar por. daí vai, né, na análise, né, de toda a vida, ou seja, desde a infância, tá? Desde onde isso, né, provavelmente foi estruturado, as constituições de cada um, psíquicas, né? E como fomos formados, ou seja, constituídos, e aonde ficamos ancorados, tá? Aonde fincamos bandeira, tá? Em tal lugar específico do nosso desenvolvimento psicossexual, né? Ou seja, essa bandeira fincada em um determinado lugar, faz com que cada um apresente um tipo específico de estrutura clínica, de estrutura de personalidade, com a sua sintomatologia própria, tá? E daí vai também as escolhas que fazemos na vida, os sintomas que produzimos, o adoecimento, tudo vem a partir disso, dessa nossa constituição, tá? Psíquica, né? De como foram as relações, do que ficou e do que se inscreveu em nós, né? A partir de cada relação, o que ficou, tá? De cada experiência que ficou em nós. E a partir disso caminhamos carregando cada um as suas bagagens, né? As suas É bagagens, verdade. tá? Que são próprias, tá bom? São subjetivas, ou seja, cada um tem a sua, né? É, E cada um produz o sintoma que consegue, que é compatível, né? E que vai, de alguma forma, trazer esse alívio necessário, tá? Porque assim tá. como sonhamos, né, para minimizar, ou seja, para ter prazer, para realizar desejo, mas também para minimizar a tensão, né? Essa tensão é necessário sonhar, sabe? É necessário recorrer a tantas outras coisas, tá? Do ponto de vista quando eu falo o que eu trago, né, da psicologia, né, da psicanálise, mas também é necessário, muitas vezes, produzir o sintoma, porque às vezes a única alternativa que nós temos é o sintoma. É a única Aham. opção. Produzir o sintoma muitas vezes se torna a única opção possível, tá? A única maneira que encontramos de dar destino a isso, a essa dor e a esse desejo. Mas que vem, que é um desejo, mas que vem atrelado a uma dor, juntos, de mãos dadas, sabe? É como se fosse basicamente assim, tá? Existe um desejo, existe. Eu quero realizar, quero.
mas eu não posso da forma que eu quero, ou seja, porque por repressões, por recalques, né? E tantas repressões que me colocam nesse lugar de ter que produzir um sintoma para encontrar também aí uma satisfação, tá? Ou seja, o sintoma ele vem como satisfação de um desejo, ele está nesse lugar de satisfazer um desejo, tá? Porque existe satisfação, tá bom? Existe um E gozo tem aí, tá? situações também, aí, e tem situações também que podem levar a questões também social, né? Assim, Aham, questão civil. Tem coisas que na lei não é possível você fazer, mas o não. seu comportamento você quer fazer algo É, que a lei não exatamente. É, permite, que a lei não a lei da permite. natureza, a É, lei, né, da ser, vida não permite. exatamente, A não gente permite. educa que é assim. Aham, Uma coisa muito simples, assim, que eu acredito que não aconteça com adulto, aconteça mais com criança, por exemplo. A gente sabe que temos que almoçar, jantar sentado na cadeira. Mas tem certo. criança que quer sentar na mesa. É, Aí é questão de lei, de conceito, né? A mesa não é lugar de sentar. é. Sentar é na cadeira. Mas Aham. aí vem aquela eu quero aqui. Sentar na mesa, exatamente. E é por isso que é Não necessário. É, pode falar, Cláudia. assim, tem questões trazendo para a vida adulta que ela vai interferir na lei, né? Na nossa Exatamente. lei. Aham. E que começa a vir coisas que você vai progredir que não pode fazer, né? Que não É. pode agir dessa Não forma. pode realizar, ou seja, o desejo pelo desejo, o prazer pelo prazer, ou seja, ser sempre realização de desejo. Eu não posso. Eu não posso ser sempre realização de desejo. Eu não posso ser sempre prazer, tá? Existe algo que vai me barrar nisso. São as E isso, regras. as regras, né? A educação, tá? A educação, né? A forma como temos que lidar com limites, com normas, com a lei, com tudo isso que começa na infância pelos pais e que depois é ampliado na escola e que depois passa para as instituições, sejam elas quais forem, uma escola, um ambiente de trabalho, uma igreja, qualquer coisa, qualquer lugar que também traga isso, né? Essa lei e que você tem que se submeter. E se submeter à lei é algo doloroso, porque tira você do prazer, da realização do prazer, tá? Eu não posso realizar como eu quero, porque algo me empata, algo me impede, me barrou. E isso coloca a pessoa nesse lugar, tá? De sofrimento, tá? E de precisar realizar o seu desejo, mas que faz isso, faz, tudo bem, faço. Eu realizo, mas eu realizo com dor, tá? Uhum. Eu realizo com dor. E, por isso, podemos, diante disso, a partir disso, compreender como o sintoma se produz, como ele vem e se apresenta, tá? Como produzimos esse sintoma, como isso estoura. E hoje vemos tantas pessoas frustradas, por não saberem lidar, né? E adoecidas por não saberem lidar com suas frustrações, por não saberem lidar com o não. Pessoas que não são reprimidas, tá? De diversas formas, sexualmente, culturalmente, socialmente, em todos os ambientes elas são reprimidas e daí adoecem, daí vem toda isso, essa coisa que acomete cada um de uma forma específica, né, que é a sintomatologia de cada um, e aí a gente vê pessoas apresentando inúmeras formas de adoecimento emocional, tá? Porque passa muito por aí, pela repressão do Uhum. desejo, tá? E desejo reprimido, ele fica ali guardadinho, mas ele fica querendo sair. Ele fica batendo na porta e querendo sair, sabe? Enquanto Uhum. ele não encontra uma satisfação, ele não sossega, tá? É complicado. Você falando sobre tudo isso aí, vou lhe fazer uma pergunta. Em relação por exemplo, idosos que têm hábitos, né, de ir à feira, Certo. de conversar, jogar dominó com aquela turminha de pessoas idosas na praça ou na porta de casa, e que hoje se encontra, né,
de uma forma que não pode ir. Isso pode ocasionar algum trauma por ele estar sendo reprimido devido ao isolamento do Covid, né, a não ir mais à feira, a não poder jogar seu dominó com a sua turminha de idosos, a não poder fazer nenhuma prática que seja externo de sua casa. Pode trazer algum bloqueio após essa pandemia, pode trazer Pode, algum trauma. pode, porque algo já existe ali, né? Porque cada um, como eu já disse, as constituições são individuais, né? Algo já existe nessa pessoa, tá? Ela já é idosa, então tem tudo para. Tem Quer um dizer, hábito, né? Ela tem já um hábito de ir à feira, de ir à padaria, de ir ao existe, supermercado, ela tem um existe. hábito. De repente, não Aham. pode mais. Não pode. Então, isso, muitas pessoas hoje têm adoecido, né? E têm apresentado sintomatologias bem específicas, né? Conforme as suas constituições, tá? Ou seja, dependendo de como cada um foi constituído, ou seja, tipo de estrutura de personalidade, cada um vai apresentar os seus comprometimentos, tá bom? Só que não é fácil, né? Você ser barrado, você ser interditado, né? No seu desejo, você ter toda aquela rotina, ter que mudar, ter que parar, ter que ficar em casa, sabe? E algumas pessoas adoecem realmente, né? E aí vem ansiedade, vem pânico, vem falta de ar, vem tanta coisa, tá? E Inúmeras. depois de tudo isso, quando chegar o tempo da nossa liberdade, que não vai ser nem tão cedo pelo que nós estamos vendo, a gente vai Aham, sair, mas vamos sair com medo, né? E os aham, cuidados vão ser dobrados na vida do idoso, na vida, né, exatamente. das pessoas de doenças crônicas, Até né? chegar uma vacina, né? Eu acredito, tá? Aí você acredita que essas pessoas elas terão esse trauma estabelecido na vida delas de uma forma que precisarão Com de certeza, tratamento? vai ficar, né? Vai ficar muita coisa aí da Covid, tá? Da pandemia, muita coisa vai ficar, tá bom? Agora o quê? Só não. Pergunta porque os nossos ouvintes não estão perguntando. Então, Eles surgem essa dúvida, né? Então, mas já que fica, você está vai. falando tudo dentro desse sentido, da questão da gente querer ir e não poder, ter o desejo de fazer e não ser feito, ser, né, parado pela circunstância. Então, isso vai nos causar um transtorno, um Vai, trauma, fica, vai. né, Vai depender de um como isso doentimento psicológico. dependendo do que ficar, né? Do que ficar da experiência em cada um, né? Porque cada um vai vivenciar isso, esse momento, e vai receber isso, e vai passar por isso, e vai adoecer diante disso, ou reconstruir a partir disso, ou, sabe, cada um vai encontrar a sua maneira de se sustentar, tá bom? De, na verdade, Essas questões continuar, emocionais. Essas continuar questões vivendo, né? emocionais. Continuar Uhum. vivendo, sabe? Ou não, ou daí deprimir, né? Daí se entregar, sabe? Então, algumas pessoas se suicidam, já se suicidaram, né? Em outros países, né? A gente, pessoas da área E assim, política, é, né? nós Pessoas da temos área também política. nós temos conhecimento que também, né, no nosso estado, nossa cidade, sempre acontece de pessoas tomar atitude como essa por não ver nenhuma saída, né, em qual nós Exatamente. estamos Uhum. vivenciando. Mas isso Outra questão também que nós Uhum. já falamos anteriormente, eu acredito que foi na primeira, segunda live que nós fazemos, Uhum. você falou sobre a questão de perda, né, e eu Uhum. acredito que muitas pessoas ficaram traumatizadas É, fortemente uma perda repentina, né? Que é. tiveram os entes queridos, que também causarão um trauma terrível na vida dessas E pessoas. não saber lidar com a perda é exatamente isso. É não suportar a frustração, tá? É não saber lidar com o não, é não saber elaborar o luto, né? Você não consegue isso porque talvez isso falhou, né, em algum momento aí da tua vida, lá na infância, tá? De alguma forma, da mesma forma que aprendemos matemática, aprendemos português, aprendemos inglês, também aprendemos, né, a lidar com as frustrações. Então, isso também é algo que tem que ser ensinado aos filhos, né? É algo que tem que ser ensinado. Felizmente,
Porque Felizmente a gente deixa que a vida ensine, né? E é dolorosa, né? e a vida, quando vem para ensinar, ela simplesmente causa o estrago, né? Porque É. a família, ou seja, a base que está ali, pai e mãe, talvez não tenha ensinado a seus filhos a lidar com as frustrações de estar diante das impossibilidades. E qualquer impossibilidade que seja, tá? De perder uma boneca, de não poder comprar um brinquedo na hora que quer, de ter que escolher entre o brinquedo ou o gibi, por exemplo, tá? Hum. E daí a criança vai aprendendo a lidar com o seu desejo, sabe? Se olhar para dentro de si mesma e definir suas prioridades. O que é importante para mim? O que é que eu quero de verdade? Eu quero a boneca ou eu quero a bola? Eu quero a bola ou eu quero o gibi? Eu quero uma roupa nova ou eu quero um brinquedo novo de Natal? Então, saber estar ali apropriada do seu desejo, sabe? Diante disso, se posicionar, aceitar a frustração e o não, né? Eu só posso ter uma coisa, então eu tenho que escolher, saber escolher. Isso faz parte da vida. Então, quando a gente entende dessa forma que perder, né, pode ser ganhar, se o pai e a mãe compreendem assim, que perder, ensinar o filho a perder, ele O provavelmente mesmo pra... estará ensinando ele a ganhar, porque vai ter um ganho, né? Adicional a isso, a essa perda, a esse ensinamento aí. A gente não vive só perdendo, mas a gente também não vive só ganhando. Ninguém só ganha, mas também ninguém só perde, né? Tem que ter um equilíbrio. Agora, não saber estar diante disso de uma forma equilibrada faz com que cada um daí encontre a sua maneira, né, de suportar a frustração, né? Se daí você vai negar, se você vai deprimir, se você vai, sabe, qual é o teu sintoma, né, que vai, diante disso, dessa frustração aí, do não Florescer. né, que a vida dá, que temos que aprender. Como é que eu vou me posicionar, tá? E perder também, né? Ou seja, perder uma pessoa, perder um emprego, perder um ente querido, perder um relacionamento, ou seja, uma pessoa que você se relaciona e que você perde porque a pessoa não quis mais ou porque situações inúmeras, tá? Quem sabe, né? Então, É. faz parte da vida, né? A perda. E lidar com isso. Às vezes também tem muitos pais que projetam o que ele não viveu na vida do filho, né? E às vezes isso é ruim. Exatamente, exatamente. Aí cria muitas expectativas, né? Você não Diante. teve brinquedo, por exemplo, você não teve uma boneca, você não É, teve brinquedo de pelúcia. aí Aí vai dar você não tudo. teve. Aí vai Dá dar tudo. tudo ao Acha que o filho. tudo pode ajudar a criança a ser feliz, mas nem sempre tudo e ter tudo traz felicidade. Muitas vezes traz uma certa insegurança, traz muita, sabe, uma insegurança mesmo. Você não conseguir definir aquilo que você quer. Então, um dia quando você precisa se posicionar, o que é que eu quero? De repente você para e se percebe que não sabe, né? Não É sabe o que verdade. quer, porque nunca pôde escolher, porque sempre nunca precisou escolher. Quer dizer, na verdade eu Hum. digo, nunca precisou escolher, porque sempre teve tudo. Então, ter tudo nem sempre é tão saudável. Assim como também não ter nada, também não é, né? Então, nem tudo, nem nada. Tem que existir um equilíbrio, tá? Porque a criança ser privada de tudo, isso vai gerar consequências. E ela também não ser privada de nada, isso também vai gerar consequências, tá? Nessa constituição, né? Desenvolvimento, né? Psicossexual, que desde que nascemos temos que lidar com o mundo, né? Através de inúmeras formas, boca, conhecendo o mundo pela boca, escolhendo o alimento, a criancinha, depois ela passa para outras e outras etapas, e aí outras coisas vão surgindo a partir dessas experiências, tá? Que Uhum. daí vão constituindo cada um e colocando cada um no seu lugar, né? Enquanto personalidade que se define e enquanto sintoma que se define também, ou seja, enquanto adoecimento, tá? Que é construído. Certo. E aí, falando em pessoas que podem ter comportamento compulsivo, na verdade, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Falando de pessoas que apresentam esse transtorno, o obsessivo compulsivo, nós vemos em relação às questões comportamentais, Cláudia,
o comportamento compulsivo, que eu já falei o que gira em torno da ação repetitiva. Os comportamentos ritualísticos, o que é isso? São rituais, né? Rituais que as pessoas fazem, tá? Vai tomar banho, então é cheio de ritual. Pós-banho, é cheio de ritual. Para sair de casa, cheio de ritual, né? E os rituais que as pessoas se apegam, tá? A isso. Movimentos repetitivos, que também estão aí presentes, repetição persistente de palavras, ações, repetição de ações, a acumulação, que ela é compulsiva também. Não sei se vocês já viram, se você já viu alguma... Na TV a cabo passa muito de questões de acumuladores compulsivos. Eu não sei se tu já viu, Já assisti. né? As casas lotadas de tudo, que ele não consegue Uhum. nem mais andar. As Lotada. geladeiras cheias de É, coisa muito, velha, coisa já que não estragada, pia, o quarto, ninguém aham, sabe o que o quarto é sala, já assisti. E daí, É horrível. para você entender como funciona o psiquismo dessa pessoa, né? O que levou essa pessoa a chegar nesse lugar, tá? E aí a gente pode perceber no discurso dela que muitas vezes, quando elas começam a falar, você vê culpa, muita culpa. A culpa leva a isso, a esse processo de autossabotagem, sabe? A culpa leva essa pessoa a se autodestruir, destruir a própria vida e destruir tudo que está em volta. Porque acaba que a família é destruída, o lar é destruído, eu sou destruída porque eu fico só, porque ninguém suporta mais, porque as pessoas suportam até um determinado momento. Chega uma hora que as pessoas não aguentam mais, elas não conseguem dar conta mais disso. E essa pessoa, que apresenta o transtorno, ela acaba ficando só, sabe? Então é algo muito de uma pulsão mesmo, de morte, sabe? De autodestruição, que está ali na pessoa, sabe? E acaba com tudo, sabe? Ela caminha para isso, ela caminha para acabar, para destruir tudo, E sabe? A sente vida. prazer. Aí, e vai Isso ser ela sente prazer, né? Isso traz uma satisfação. Existe um gozo nisso, uma satisfação, tá? No sintoma. Isso é o que sustenta, é a formação de compromisso. Eu estou comprometida com isso, tá? De alguma forma, isso está presente, tá bom? É muito triste, né? Você parar e saber, né? Que nisso tudo existe prazer. É muito oposto, antagônico, muito ambivalente isso. Você encontrar satisfação na morte, na pulsão de morte, você encontrar satisfação no adoecimento, você encontrar satisfação no sintoma, você encontrar satisfação na autodestruição, sabe? Aham. É muito assim, algo que nem todas as pessoas conseguem, diante de uma informação dessa, suportar, sabe? E não suportam, realmente, de verdade, vão embora. E a pessoa fica só, né, diante ali, só ela e a sua e o seu adoecimento, né? É. E É aí, uma, aham. E aí eu falei da questão. Pode falar, Cláudia. Eu falo muito, é né? uma assim, eu não quero trazer para a questão religiosa ou Aham. questão cristã, mas assim, é uma ação diabólica, né? Porque a gente vê que o diabo, ele gosta da desorganização, da destruição, né? Da Aham. sujeira, É. da coisa Mas, fora do lugar. mas Eu acho que mas as pessoas obsessivas, geralmente todo obsessivo, ele tem muito essa coisa da lei, sabe? A lei está ali muito presente, sabe? Então você vê juízes, advogados, sabe? Você vê pastores. Então, assim, existe. É claro, ó, toda estrutura de personalidade, todo adoecimento, ele tem. Ou seja, você vai escolher uma profissão, você escolhe a partir das tuas constituições também, tá? Por que algumas pessoas vão buscar profissões que falam muito, né? Que sejam mais criativas, que sejam mais livres, e porque outras vão buscar profissões que sejam mais burocráticas, pesadas, individualistas, que você, sabe, tem que trabalhar só, que tem que exercer domínio, que tem que exercer, sabe,
uma pressão em cima do outro, né? Sabe? Entende? Então, assim, isso também tem a ver com quem eu sou, né? Do ponto de vista estrutural, enquanto estrutura de Certo. personalidade, tá bom? Daí Agora, vai decorrer as minhas ele, escolhas também. a pessoa poderia ter toda uma vida aos nossos olhos normais, né? Tudo limpinho, tudo organizado, esposa, filhos, tudinho. E a partir de um trauma, já na sua vida adulta, ou de uma perda, né? E Pode, aí ela pode, passa a ser desta forma, né? pode, pode, pode. Acumuladores, né? De Isso, ó, filhos e isso, de aham, lixo mesmo. pode ser algo atual, tá? Daí desenvolver, pode ser algo que na atualidade funcionou como um gatilho, tá? Porque nos colocou lá naquele lugar antigo, daquele trauma antigo, esquecido, né, da infância, de algum momento da vida. E daí me remete ali àquele lugar. E o gatilho foi a minha situação atual. Mas também pode essa situação atual funcionar como um evento, de fato, né, que venha a me traumatizar mesmo. E daí algo muda na vida, tá? É um caminho muito pessoal. Não tem uma regra, tá? Não existe uma regra, tá bom? Tá? Tem E a... eu acho que é sua tia, Bernadette Araújo, ela disse assim: eu já Eu tô vivia na lendo. quarentena, Não não gosto muito gosto disso muito de aí. sair, então para mim não foi novidade. Mas É. eu acho que se você saber que não gosta de sair é uma coisa, mas saber que você não pode, eu acho que é Uhum. outra. Mas eu acho que eu sei do que ela gosta. Ela gostava muito de mim, rapaz. Ela queria ficar em casa comigo. Olha, da vez aí é essa questão de não Foi ter uma lá. escolha, foi uma escolha. Ela escolheu amar. Ela escolheu. Né? Ah, Nós fazemos escolhas na vida, né? Escolhemos, né? hum, O que vamos fazer, né? Da nossa vida, né? E ela escolheu amar. Ela escolheu. É uma escolha. Cuidar é uma é, escolha, né? com certeza, Mas com certeza. minha tia é professora, das boas, viu? Professora, eu puxei a É, né? ela, meu talento também para pedagogia. Puxei a ela. Eita, coisa boa. É. Ó, mas Bem, vamos. Outra sintomatologia também, tá? Do transtorno obsessivo. Passa muito pela agitação, a hiperatividade, né? A agitação, percebemos, a hiperatividade também, a hipervigilância, impulsividade, o isolamento social, a repetição sem sentido de palavras, por exemplo. Esse vício comportamental de repetir palavras. Você pode executar ação repetitiva, mas também você pode repetir palavras na mente, ou seja, como eu já falei, né? Sai, fechei, 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 ou será que fechei? Ou tipo, o mantra, né? Aquela coisa daquele pensamento de autoajuda, né? De, sabe, lançar a mão disso, tá? Como orações, rezas, aquele mantra, né? Aquela coisa que se repete muito nas religiões orientais, né? E esse pensamento obsessivo que gira em torno disso, da repetição de um pensar, de uma ideia, né? De um pensamento, aquilo fica estourando na mente, fica sempre se reapresentando, é recorrente, é repetitivo, é recorrente. Mas existe também a palavra só, dita, né? Tá? E daí você ouve isso, aquilo está ecoando, você vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e executa a ação. E daí isso é a compulsão que deriva do pensamento obsessivo. Tá junto, obsessivo, compulsivo, porque penso e faço. É basicamente por aí, certo. tá? No humor também existe alteração, alterações de humor, ansiedade, a apreensão, as pessoas que são muito apreensivas ficam o tempo todo, né, daquele jeito, né, e o pânico, tá bom? Tá presente aí, culpa, como eu já falei aqui, o descontentamento geral, existe isso também, tá? Sintomas psicológicos, né, são esses, o medo, como a gente falou também agora no início da live, o medo, geralmente esse medo passa sempre está bem permeando aí em torno da contaminação, tá? É muito recorrente isso, esse medo de ser contaminado. E agora na pandemia que a coisa está potencializada, então a depressão também, obsessões no campo da sexualidade. Pessoas obsessivas são pessoas intransigentes, inflexíveis, que
que elas são manipuladoras, muitas vezes, elas são donas da verdade, sabe? Essa coisa muito rígida, sabe? Que compromete as relações, tá bom? De alguma maneira acaba comprometendo, tá bom? E aí existe também uma questão vinculada à alimentação, né? Como aversão a alguns tipos de alimento, a seletividade alimentar. Você percebe isso em algumas crianças que são seletivas na escolha dos alimentos. Então, isso pode evidenciar um transtorno obsessivo compulsivo já na criança, tá? Dependendo da idade dela, dependendo. Então, pensamento acelerado, pesadelos, repetição, a repetição constante de um pensamento que leva à compulsão. Basicamente passa por aí, tá bom? E aí, falando dos tipos de transtorno obsessivo, né? Os tipos de transtorno obsessivo, existe uma forma de ser, né? Ou seja, um transtorno obsessivo compulsivo, onde as obsessões e rituais eles se repetem com frequência, mas não atrapalham a vida, tá? Existe uma sintomatologia aí, algo bem presente, bem perceptível, né? Que tá ali, as voltas, né, da pessoa, mas isso não causa um comprometimento tão grande, tá? É tranquilo. Você olha, você vê aquela pessoa ali muito cheia de, tipo assim, professores, né? Você percebe isso também quando chegam para dar aula. Aquela mesa muito impecável, todos os livros muito organizados, perfeitamente. Você vai arrumar a biblioteca, livro, tudo, né? Eu sei que a biblioteca tem que ser assim, é claro, né? Mas algumas pessoas trazem isso para sua casa, que não necessariamente precisaria ser dessa forma. Aquela coisa, se você puxar um livro do lugar, não encaixar da forma que ela deixou, quando ela entra, que bate o olho, ela sabe. Tá? Bate o olho na hora, ela sabe. Então, tudo bem. Isso é dela, é inerente à pessoa, tudo bem. Pode conviver com isso? Pode. Causa um comprometimento? Causa, mas não é algo também que vá desestruturar uma família, né? Dependendo da forma como a pessoa lida com isso também. Se isso não gerar uma briga, né? Toda vez que alguém quiser pegar um livro na prateleira, tá? Tá entendendo mais ou menos? Então, tudo vai depender da intensidade da coisa, né? Se vai comprometer ou não, se vai atrapalhar a vida ou não, se vai destruir as relações ou não, tá? Agora, o transtorno obsessivo mesmo, obsessivo compulsivo propriamente dito, tá? Aquele onde a obsessão, ela persiste até o exercício da compulsão. Ela persiste até o exercício da compulsão. Eu tenho um pensamento obsessivo, eu só sossego quando eu realizo. Eu só sossego quando eu vou para a ação, quando eu parto para executar isso, exatamente para me trazer alívio dessa minha ansiedade. Então, a ansiedade é minimizada, tá? Com isso. Como é que eu posso saber se eu tenho um transtorno obsessivo, né? Algumas pessoas se perguntam. Então, basicamente, sinais, sintomas, está atento a isso, né? Os sintomas envolvem alteração no comportamento, como eu já disse, os rituais, as compulsões, as repetições, as evitações, porque, veja, eu estou diante da pandemia. Eu, por exemplo, vamos compreender uma pessoa obsessiva compulsiva, tá? E aí essa pessoa diz assim, eu prefiro não sair, ou eu prefiro sair. Então, sair para ela pode ter um gozo aí. E também, né, porque volta, sei lá, vai realizar tudo aquilo de novo, mas também ela pode evitar. Pode evitar, para não ter que voltar, né? Tá entrando em contato com aquilo, tá sendo tão afetada, tá sendo tão sabe, investindo, né, naquilo, limpando, lavando, e daí prefere ficar em casa, não sai. Então, assim... Helena, só temos 3 minutos. 3 minutos, Infelizmente, foi tão pouco hoje. Ainda tinha coisa para falar. Mas a gente continua nisso na próxima. A gente continua nisso, né? Vamos. Continua. Tão bom, que passa tão rápido. As pessoas ficam aqui conosco, tá vendo? Todo mundo participando hoje, fazendo perguntas.
Maravilhoso. Eu queria que você pudesse fazer no fechamento, Tá bom. né, para que a gente possa estar encerrando, porque Então, daqui a pouquinho o certo. Instagram vai fechar. Na próxima semana, continuamos com o transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? Tu tá me ouvindo bem aí? Tá. Tá me ouvindo bem? Então, na próxima semana continuamos, tá bom? Com essa coisa, né? Entender essas preocupações excessivas, de onde vem isso, né? As dúvidas, porque o obsessivo compulsivo, ele tem dúvidas, ele tem preocupações excessivas, pensamentos de conteúdo impróprio que são ruins, tá? A recorrência desses pensamentos que estão sempre invadindo, recorrentes e persistentes, né? Medo, desconforto, aflição, culpa, depressão, tá bom? Então, pronto, vai encerrar. ok? Então, eu quero agradecer a todos, né, por mais uma vez estar conosco. Então, estaremos aqui na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Sejam nossos convidados. Helena, muito obrigada. Continuando Que Deus o transtorno abençoe. obsessivo compulsivo. Continuaremos. Amém. Amém. Até a próxima. Tchau. Fique com Tchau. Deus. Deus abençoe. Está fazendo contagem regressiva.